Voltamos, pessoal. Problema de conexão. Voltamos, desculpem. Problemas de conexão. Já voltaremos. Ah, agora vai. Vamos que vamos. Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe a gente faz também. Exatamente. Não tem melhor exercício de empatia do que esse, né, Gisele? É assim, nessa época agora de tanta transformação digital, acho que esse daí é o que mais a gente tem Não é? aprendido, né? Que a gente está aprendendo. E vamos que vamos, como eu sempre falo. Fernando, seja muito Isso aí, tudo dá certo. É um prazer recebê-lo. Agradeço aí realmente de antemão esse convite, você ter recebido esse convite aí. E gostaria que você então contasse, vamos conectar aí um pouco, né, com o final da fala do Fernando, do Romão. Acho que todo mundo conseguiu ver ele até o último momento, onde ele disse sobre a gamificação. E aí eu gostaria que você trouxesse um pouco para a gente, com toda a sua experiência nessa área de tecnologia, mas muito conectado com pessoas, né, que é um grande diferencial aí que você apresenta. Conta pra gente então como é que são esses processos, como é que você vê esses processos de gamificação, né? A sua visão entre tecnologia e pessoas, que para a gente isso é muito importante. Então, alguém que está ali com tecnologia bem arraigada, mas como tem esse olhar, né? Porque às vezes a gente tem esse tom de dizer que a tecnologia e pessoas elas eram mais afastadas e a pandemia que veio trazer essa conexão. Será que foi isso mesmo, né? Então, conta para a gente e conta um pouquinho aí do seu ponto de vista e as suas perspectivas para a gente. Tá Seja bem, bem. Gisele. Obrigado, viu? Primeiro, obrigado mesmo pelo convite de vocês. Recebi uma mensagem hoje da Regiane, queria agradecer ela aqui. Eu já mandei para ela lá o obrigado, mas é uma honra mesmo falar com vocês. Uma empresa extremamente conhecida desse mercado de recursos humanos, de gente, então é muito legal. Eu queria só fazer uma introdução um pouquinho, pegando uma fala do meu amigo Romão. Falar depois do Romão é uma responsabilidade muito grande, né? Bem pesado no sentido positivo. Mas eu sou o Fernando Parreiras, atualmente eu sou CTO da Robson, que é um. Não gosto muito desse termo, né? O chefe de tecnologia, eu não gosto da palavra chefe, eu prefiro encarar que lidera uma turma de gênios desse mundo de tecnologia, que é um mundo um pouco diferente no sentido talvez de pessoas, de engajamento, do qual a gente pode trocar algumas figurinhas. Eu tenho 38 anos, o Romão comentou a idade aí, então a gente é obrigado a comentar a idade aqui também. Gosto da ideia do que ele fala, da gente não citar muito a respeito de currículo. Eu sou muito dessa ideia. Eu acho que tem uma das frases que uma dos meios de você perguntar a uma pessoa é falar assim, quem você é, e você tirar dela profissão, você tirar dela se ela é casada, e responder sobre o ser dessa pessoa. É extremamente difícil a gente fazer, determinar essa resposta, né? O ser antes de ter, eu tenho a qualificação, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu acho que isso ainda carrega a gente um pouquinho. Então, eu fiz algumas formações aí ao longo da minha vida, segundo grau processamento de dados, depois fiz desenho industrial, fiz outra faculdade de administração, fiz 5 pós, enfim, estudei muito a parte de gamificação para Stanford e recentemente concluí um mestrado aí pela EC Paris, na parte de inovação e empreendedorismo. Mas tirando isso daí de lado, eu não sou pai ainda, sou pai só de um peludinho aqui, de um chihuahua de 3 anos, mas eu faço alguns pilotos de pai aqui com um sobrinho que passa as férias aqui, que inclusive está nesse momento ali do outro lado, jogando Fortnite, que é o item aí que o Romão citou, Romão se postou deixar ele fica ali 10 horas jogando isso, realmente é um case sensacional de negócio e de como que eles engajam mesmo eu vou chamar a molecada, mas tem muita gente já adulta ainda que ainda joga esse game, né? Gisele, assim, a minha visão hoje, incrivelmente, por ser uma pessoa atuando em tecnologia, por ser uma pessoa de tecnologia, de projetos e tal, essas coisas, eu acredito muito no ser humano. Eu tenho uma coisa comigo que, por mais que a gente estude inteligência artificial, eu sempre sim. comento que
não há estudo no mundo que pense ou que desvende um pouco dessa artificial no sentido de emoção das pessoas. Então, a gente, de certa forma, quando a gente fala em inteligência artificial, no meu contexto, isso não existe, incrivelmente falando. Eu acho que a gente está produmentada no mundo com a capacidade de dados que a gente tem para tudo enquanto é Sim. lado. E essa cachola nossa aqui, que é o cérebro, né? Vamos chamar aí, como se fosse o nosso HD, onde a gente armazena tudo ali. Nós somos perecíveis ao longo do tempo disso, e quando a gente tem uma capacidade de aumentar a nossa inteligência de uma maneira lateral com máquinas, que é o que a gente usa o termo bonito artificial, eu acho que é interessante a gente ir por o caminho de uma inteligência aumentada, mas que nunca vai substituir o que somos nós, os humanos. Assim, eu creio nisso, né? A gente fala muito a respeito de substituição de profissões, essa coisa toda, mas o humano em si ele vai ter que se adaptar. A adaptabilidade ela vem desde os séculos passados, pelas profissões que são mais braçais ou manuais, mas nós temos que nos adaptar. Nós não vamos ser substituídos, eu não creio nisso, sabe? E assim, a minha visão, te dando uma explanação desse início agora, a gente tem vivido uma coisa que todo mundo fala a respeito de novo normal, Sim. e que, na minha visão, ele já é velho. Esse é o normal que a gente vai viver. Uma coisa que nós fizemos durante o período, e é inevitável a gente não falar a respeito de Covid, é que talvez nós tenhamos acelerado 5 anos do que a gente chama aí Olha, de transformação digital, né? E essa sim. transformação digital, ela não acontece só na empresa, ela acontece dentro das nossas casas mesmo. Os avós que têm netos e que não podem ter contato, eles tiveram que aprender a utilizar o celular, né? Que muitas vezes aquela criança de 2, 3 anos, 4 anos hoje já usa. Olha que coisa louca, né? Verdade. Você tem que fazer os avós se conectarem pelo mecanismo de videoconferência, que é um dos grandes motes engajadores hoje, vamos falar assim, de ter um trabalho mais produtivo, né? Uma outra coisa que eu sempre comento pelo um olhar de tecnologia é que muito se fala a respeito de estratégia digital. Aham. Isso andava de uma maneira muito separada. Não tem como a gente separar isso mais. É como se a gente tivesse que falar como estratégia digital e estratégia humana ao mesmo tempo, praticamente. Não tem como hoje mais você chegar e falar, vou montar um novo negócio, e eu não estou falando de grandes companhias, eu vou montar um novo negócio, no meio da crise agora eu quero vender algo do mercado de alimentação, né? Entrega em casa. Se você não tem nenhuma estratégia digital para isso, seja ir para uma iFood, seja ir para uma outra coisa, seu Aham. negócio ele já nasce morto. Então, não só É uma questão de verdade. adaptação, mas uma questão também dessa questão de já nascer pronto nesse mundo digital. Eu penso muito nisso. E nós temos vários desafios assim nesse momento nosso agora, mas quando a gente traz de tecnologia, que eu acho que são adaptação da gestão de pessoas, sabe? Quando a gente pega hoje essa questão de tecnologia versus pessoas, eu sempre brinco com a minha equipe e com alguns conhecidos que eu falo, os líderes que não gostavam de ter contato com as pessoas, hoje eles são obrigados a ter contato com as pessoas. Aquele que chegava calado no escritório de alguma forma e que ali só executava a sua atividade do dia a dia, mas não se envolvia diretamente com o time, hoje eles são obrigados a fazer isso. Porque uma das Uhum. maneiras de você engajar o time, de você talvez manter uma produtividade ou entender a respeito dessa produtividade, é compreender e aceitar o método de trabalho que está sendo utilizado. Então, Sim. hoje você tem que comunicar com as pessoas praticamente o dia inteiro. E é por vídeo, não é mais pelo momento do contato. Não tem como, de certa forma, mais a gente escapar disso, né? As relações hoje, eu Hum. como aí na Robson, né? A Robson, depois eu vou comentar um pouquinho, esse nome é até engraçado, porque dá a impressão que é uma pessoa, mas não é. É porque ele é um assistente virtual baseado em gamificação, em dados, de engajamento de pessoas. É, a gente é uma empresa de tecnologia. Às vezes é mais fácil quando a gente fala, poxa, já é todo mundo de tecnologia, então ele já tem uma facilidade de utilizar talvez ali o vídeo, utilizar o áudio, utilizar os mecanismos tecnológicos. De fato mas eles são humanos. Eles ainda dependem do happy hour, eles ainda dependem do abraço virtual, que a gente está tendo que Aham. mudar de algumas formas. Então, Sim. exemplo, às sextas-feiras, muitas vezes, a gente faz uma reunião que não é uma reunião de trabalho, é uma reunião. Às vezes alguém toca um violão,
tem o dia do pet, que está todo mundo com o cachorrinho no colo e está batendo um papo ali, e um está interagindo com o outro. Tem o dia dos filhos, que eu sei que homeschooling às vezes é complexo. É, Então, tem. a gente coloca os filhos para poder fazer a reunião. É muito engraçado, porque cada um vai contando as suas histórias. Então, eu acho que são maneiras novas de se fazer aquela hora feliz ali, né? Então, é praticamente aí o que eu acho que fortalece muito essa nossa Sim. visão desse novo normal. E pensando nisso, né, Fernanda, sem sombra de dúvida, o momento que a gente está vivendo foi um mega desafio para todo mundo, mas sem sombra de dúvida, um grande desafio para os líderes, né? Como Sim, você mesmo disse, seja o líder que era mais próximo ou não, se vê frente aí a tecnologias, e aí não teve como, né? Se utilizava, continuou utilizando, se não utilizava, teve que realmente se engajar nesse ponto aí para conseguir acompanhar. E além disso, toda essa ansiedade, a gente fala, né, dessa questão dos líderes, dessa questão de como, né? Você tem que segurar a bola aí para não deixar cair tanto para o seu time, mas o próprio líder que tinha suas preocupações de como as coisas vão acontecer, dar os seus resultados também. E frente a isso, como é que você viu que a tecnologia, de alguma forma, ela pôde ajudar e o quanto isso efetivamente ajudou e vai continuar ajudando essa linha de liderança? sim. Eu acho o seguinte, Gisele, o conceito home office agora não é o conceito do home office de antes. Apesar da palavra ser conhecida, e aí eu falando, existem vários mercados, e eu volto a repetir, às vezes, para uma empresa de tecnologia, parece ser mais fácil de trabalhar em Sim. home office, né? Mas são só pelos fatores da tecnologia. Então, vamos dar exemplos. Hoje, no fator da tecnologia, obviamente, uma empresa ela tem que ter uma videoconferência que seja aceitável, que seja fácil de ser utilizada, que Uhum. tenha um mecanismo de segurança favorável a ela por uma questão. Eu nem estou falando de lei, de LGPD, nada disso. Estou falando de própria segurança ali das pessoas mesmo, do caráter pessoal. Elas estão no vídeo, elas estão se mostrando. A questão da empatia que o próprio Romão comentou, né? Hoje a Uhum. criança chora, a pessoa está fazendo uma reunião e está fazendo uma obra. Incrivelmente, há uma relação muito grande. Esses Sim. dias eu estava com a minha esposa no Leroy Merlin e eu vi a quantidade de pessoas comprando coisas para poder fazer reforma de casa. Imagina o conflito, fazer reforma em casa com barulho e fazer reunião ao mesmo tempo. Mas há 3 meses atrás, o Romão comentou isso, eu achei super interessante. Antes o cachorro latia, a gente ficava meio irritado. Hoje a gente já É, brinca um pouco, pô, traz seu cachorro lá e tudo, essa coisa, né? sim. Então, eu acho que esses mecanismos de videoconferência e tudo, eles são importantes. Do meu lado, eu tive uma produtividade, eu sou suspeito de falar, mas acho que 2 vezes mais, por Aham. fatores pequenos, que a gente também tem que se preocupar, que depois eu falo sobre isso, que é velocidade na resolução de problemas. No meu Uhum. caso, aumentou muito. Por quê? Quando as pessoas estão concentradas e sentadas no mesmo lugar, por mais que elas estejam próximas, há uma certa questão ali do físico, de você falar, deixa para depois eu faço isso. Ah, mas fulano acabou de sair para ir ali no banheiro, ele só foi dar uma voltinha, depois eu falo. Hoje a gente não sabe onde essas pessoas estão. Então há uma questão muito grande de tem que resolver um problema, chama todo mundo numa sala virtual e a produtividade aumenta muito. Mas a Uhum. gente passou, então, por um período, na minha visão, de adaptação, de o cachorro latir, da questão da empatia, que se fala tanto. Eu acho que Sim. agora a gente está indo para um lado produtivo muito forte e eu já estou prevendo, estou começando a sentir também uma necessidade de controle emocional, porque somos Sim. humanos. Então, a gente está passando por um processo que não é um home office simplesmente de a pessoa vai ali e faz um dia da semana home office. Não, nós estamos há 4 meses de home office. E talvez esse daí seja, de fato, o normal e não o novo normal. Mas como que Sim. nós vamos juntar todos os fatores agora? Qual vai ser o processo de aprendizado disso? De a pessoa acordar com disciplina às 8 da manhã, às 9, independentemente do horário, mas ela trabalhar durante todo o dia, ela fazer a criança que ela tem filho ali no homeschooling, ela fazer comida ao mesmo tempo. Mas se nós já éramos multidisciplinares, nós estamos mais, porque a gente escuta a pessoa no banheiro com fone, fazendo comida, muitos tomando banho. Então, eu acho que a gente vai passar um pouco por isso e uma necessidade muito forte de cuidar do mental. Né? Quando a gente fala de transformação digital,
a gente acha que é digital, mas ela passa pelo físico e pelo biológico. Então, ela Sim. une toda essa esfera. Sim, e é muito bacana isso, a gente escuta muito isso, e acho que agora você tocou num ponto aí bem importante, que vem se falando muito, o cuidado mental, porque a intensidade disso, no primeiro momento foi aquilo um pouco assustado pela situação que chegou, de repente a gente vai ter que acostumar com isso, e agora o peso que está vindo mesmo nesse cansaço mental e das preocupações que isso, né, traz junto aí desse momento. E eu já ouvi, se fala-se muito, e muito bacana essa pontuação, é que, na verdade, nenhuma tecnologia ela vem à frente das pessoas. Então, o Romão também deixou isso muito, de forma muito clara, até em relação a áreas, né, como o RH e a área de TI, que, na verdade, ou elas têm que estar, de maneira geral, interligadas ou até mescladas no momento daqui para frente, onde a gente vai estar vivenciando, né? Não sei se você observa isso nos seus clientes, e aí falando um pouco, né, da Robson, Sim. como você observa nessa virada agora desse momento que a gente está vivenciando e que a gente já não tem mais o norte, né? Quando vai acabar ou não, mas tem que continuar fazendo. Né? Como é que você vê se as empresas efetivamente estão conseguindo, além de ver, já estão conseguindo fazer algo em relação a isso? E qual seria a sua dica, né, para que elas consigam efetivar esse caminho aí entre pessoas e tecnologia? Legal. Aí eu vou puxar um pouquinho para Robson aqui, que é quase impossível não falar a respeito quando me faz essa pergunta, que é assim, a palavra engajamento, ela é muito dita, e ela já tem anos aí de mercado, enfim, mas quando você traz para o objeto da gamificação, eu acho que você traz espíritos de colaboração, participação, disciplina e Aham. principalmente um foco de alguma forma em tornar a pessoa melhor pela competição dele mesmo, ele competindo por ele mesmo. Então, a grande diferença quando a gente fala de gamifique a sua empresa, seja com Robson ou qualquer outra coisa, é no sentido de faça o profissional concorrer com ele mesmo. Não é um jogo onde a gente está promovendo uma competição, quem é o melhor, não é nada disso. Mas hoje, particularmente no home office, o Robson, por exemplo, tem colaborado porque ela é uma plataforma web onde eu coleto os indicadores dessas pessoas, Sim. os indicadores de produtividade. Imagina essa pessoa em casa agora, sem supervisor, sem coordenador, sem gerente, ou seja, sem um líder diretamente, e você tem uma máquina, de certa forma, falando com ele ali qual que é o resultado que ele tem, qual que é o resultado que ele pode ter. Aí, utilizando um pouco dos mecanismos de inteligência artificial, né, que são os algoritmos, falando para você, olha, que legal, você fez X vendas, no caso de vendas, no dia de ontem. Se você se empenhar um pouquinho mais de 20%, sabe aquele item legal da sua folga que você gostaria lá na sua central de trocas? Então, você já tem moedas para poder trocar. Então, eu acho que esse mecanismo de você aproximar, que é essa aproximação das pessoas através da tecnologia, primeiro aproximar ela com ela mesma dos resultados e depois Sim. promover um sentido de colaboração através da tecnologia. Exemplo, dando mecanismo de dicas, dando mecanismos de notificações, de comunicações, de informações, de visualização de resultados. Eu vejo que é um grande caminho e sem volta praticamente, porque Sim. esse novo normal nosso vai tornar os escritórios inteligentes. E quando se fala de escritório inteligente, você pode falar de escritório físico de uma empresa, que você vai lá na segunda e na sexta, mas o conceito de inteligência talvez vai passar pela casa do profissional, porque ele vai trabalhar de terça a quinta. Então, quais são os mecanismos de tecnologia que você vai fazer o engajamento desses profissionais? Fazer com que ele identifique qual que é o seu ponto melhor ou o que, que ele precisa melhorar. Talvez aí é uma dica que eu poderia deixar. Que bacana. E pensando até nessa linha, né, das dicas de maneira geral, a gente sempre falou, e aí você disse aí que talvez a pandemia ela tenha aí adiantado a nossa vida em relação à tecnologia, uns 5 anos, eu já ouvi falar até de 15 a 20 anos em relação a alguns projetos, principalmente aí, eu ouvi falando um executivo na área de educação, falando que eles tiveram que realmente exponencialmente aumentar os projetos e desenvolver e efetivá-los, e aí, nesse ambiente que nós estamos vivenciando, a gente tem aquele ponto onde as pessoas ainda, de certa forma, tinham um certo medo da tecnologia, então vai tomar o nosso lugar, não vai,
como que é isso, né? E, enfim, a gente agora estamos tendo que conviver com ela. Como é que você vê, assim, esse momento talvez ele trouxe para a gente esse tom de que, olha, não precisa ter medo, testa alguma coisa aqui, ou daqui para frente, porque o experienciar, ele está tácito, está no nosso dia a dia, agora não tem outro jeito. Você disse até em gerações diferentes. Os avós tiveram que entender como faz uma videoconferência para estar próximos a seus netos. Você acha que a pandemia também trouxe isso de nos ajudar a dar esse impulso, né? As pessoas perderem o medo da tecnologia? Eu falo não só as pessoas, muitas empresas. A gente sabe que tem o lado do investimento, que é significativo Sim. também, dependendo, né, do sistema, mas também um certo medo da empresa, né? De trazer essa inovação em tecnologia. Será que vai substituir aquelas pessoas que eu tenho, que é interessante? Como é que você vê, né, esse momento, o que ele vai deixar para a gente e como a gente utilizá-lo melhor daqui para frente? Legal. Olha, como defensor de tecnologia humano, eu acho que a pandemia está trazendo para a gente, sim, uma antecipação, talvez, aí de 5, 10, 15 anos, igual você comentou, do que a gente tem chamado de transformação digital, isso é inevitável. Sim. Mas nessa era que a gente está passando, de pós-industrial, alguns chamam de era digital, Chaplin, no filme dele, apertava parafuso e hoje não mais. É, é um processo evolutivo, eu acho que todos nós vamos ter que nos adaptar. Talvez a maior qualidade humana é de adaptabilidade, que a gente tem que explorar. A única coisa que está acontecendo está espremendo esse tempo. O tempo que antes você tinha que se adaptar, às vezes, em 10 anos, por causa das vidas lineares, né? Que era você, pô, tem uma infância, você se forma e você adquire uma profissão, você trabalha 20 anos numa empresa, 30 anos, 40 anos, aposenta e vai viver. Eu acho que a pandemia está trazendo para a gente coisas do tipo, a tecnologia está aí, é inevitável, a tecnologia está aí e perco o medo dela em relação a te substituir, porque eu acredito muito que a pandemia principalmente está mostrando para a gente que as tecnologias estão também para liberar o tempo. Então, exemplo, poxa, será que eu vou ter mais tempo para poder ter essa relação pessoal e profissional? Enfim, Uhum. deixa a máquina, em vários sentidos, fazendo isso. Por exemplo, aumentou muito a venda daquele aspirador, o robô dentro de casa, né? Que quem tem Uhum. cachorrinho, os cachorrinhos quase infartam porque fica correndo atrás daquele negócio o tempo todo. Andando. Então, enfim, aquilo dali é uma coisa que aumentou muito. E, poxa, será que a gente tem que continuar passando pano na casa? É claro que o meu exemplo aqui ele é muito simplório, mas onde eu quero chegar é a pandemia, o momento da gente estar em casa, o momento da gente estar em alta reflexão, muito se fala de mindfulness, né? Poxa, liberação da mente, a questão de Sim. você ter corpo e mente conectados. A gente está tendo uma experiência tão rica do nosso ser que eu acho que a gente está entendendo que os mecanismos, todos esses de tecnologia, seja o do robozinho aspirador, seja dos drones nos Estados Unidos falando com as pessoas para poderem ficar em casa, sendo a aceleração do 5G, porque sem 5G a gente talvez não consiga ter toda a inteligência Uhum. artificial que se quer dizer no mundo, né? Os pagamentos por aproximação, sem você ter que ficar carregando cartão, você vai ali com o seu relógio e tudo. Repare, eu acho que é uma adaptação tão grande, mas que tem trazido para a gente cada vez mais facilidade, e é isso que eu acho que a gente tem que internalizar, com o objetivo de falar, talvez eu vou ter mais tempo para minha vida. O que a gente só Uhum. tem que tomar cuidado é dessa relação do ser e ter, né? O ser humano, nós, inclusive eu, quanto libera tempo, a gente procura mais coisa para fazer. Então, assim, qual que é o equilíbrio que a gente vai ter que achar nisso Ah, e deixar a tá. tecnologia resolver uma parte para a gente? Que bacana, que bacana. Eu acho que é bem isso, essa linha, né? Se a gente pensar, então, pessoas, tecnologia, esse mundo que virá, e na verdade talvez ele já esteja aqui, né? Ele não virá, é muito isso, é essa preocupação em as pessoas entenderem efetivamente nós aí que estamos tentando, trabalhando aí, né, por um mundo melhor, e esse é o objetivo mesmo, né? Cada um na sua linha de atuação, é muito isso, é que dá para andar lado a lado, né? Em alguns momentos isso vai se mesclar, inclusive, a gente quase não vai perceber, mas muito nesse sentido da tecnologia trazer especialmente auxílio nas atividades repetitivas, para que a gente possa utilizar muito mais o nosso ser efetivamente numa linha, né, onde a gente possa criar, possa desenvolver, possa curtir, que seja, né, a vida aí de maneira geral. Acho que é muito essa linha, né, que a gente pode aí deixar e avaliar de maneira geral entre esses dois tópicos
que em muito, muito tempo a gente vinha falando se eles eram concorrentes ou não, mas que no fundo a gente percebeu, a gente foi obrigada a perceber, se aos pouquinhos a gente ia analisando, mas a gente foi obrigada a perceber que são coisas que podem sim andar lado a lado e que vai trazer aí bons frutos, né? Como você deu vários exemplos. Exato. O Romênico De Masi já fala, né? O ócio é o melhor momento para a criatividade. O grande problema é que a gente geralmente ocupa o ócio também. Então é um Bem, grande exercício da gente ter que ficar fazendo diariamente, né? Então, assim, a gente falou aqui de adaptabilidade, velocidade, flexibilidade, inovação, tecnologia, digitalização. Tudo isso a gente foi falando como palavras centrais, mas acho que assim, o principal recado é que a aceleração de todas essas mudanças, elas permitem, de certa forma, um crescimento exponencial das relações mesmo, das pessoas. sim, De sim, certa forma, para a gente poder se aproximar, e a gente vai encontrando ali novos espaços e novos formatos aí nessa nossa nova realidade. Eu acho que é um momento bom, apesar de todo o problema financeiro que se há por trás, talvez de um período pandêmico, né? Mas sim, são grandes períodos para se reinventar. Eu acho que todos nós tivemos boas oportunidades, sim. até de coisas que eram sonhos. Eu não tocava nenhum instrumento aprendendo violão. Então, assim, poxa, o que eu consigo? Repare, eu não estou fazendo tecnologia. Eu já faço tecnologia o dia todo. Então, estou aprendendo a tocar violão, que é uma outra coisa que eu acho que cada um teve a oportunidade de pegar um pouquinho ali, nesse momento que nós estamos passando. Muito bacana. Fernando, super bacana, né? Dava para a gente ainda esticar a nossa conversa aqui por muito tempo, mas a gente já está ficando aqui no avançado do nosso horário. Eu gostaria de agradecer imensamente todos que participaram. A gente sabe que cada um tinha seus afazeres. Obrigado por nos receber aí em casa, né? Porque a maioria ainda, né, está em casa. Estamos aqui também. Romão, mais uma. Ó, Fernando. Romão e Fernando, muito Os obrigada dois. a vocês dois, né, por essa participação, por compartilhar um pouco. Dava para a gente falar mais um monte de coisas que é muito Sim, bacana o tema e a experiência, mas fica aí todos os nossos contatos, né? Regiane Hunt, o Romão e o Fernando deixaram os contatos também, a gente deixou, fiquem à vontade. Gostaríamos de agradecer imensamente e aí por mais uma vez poder compartilhar, né, um conteúdo bem diferenciado aí com o nosso público de maneira geral. Uma ótima noite a todos e muito obrigada pela participação de todos. Tchau, obrigado, pessoal. tchau. Tchau, Boa tchau. noite.